mais um ponto para a nossa conversa. Daqui a pouquinho a gente estabelece melhor o sinal com o Felipe. Mas tem uma notícia bastante importante que surge aqui em Metrópolis.com, que é sobre Paulo Henrique Costa, o ex-presidente do BRB. Ele que vai preso a partir da 4ª fase da Operação Compliance Zero, que é aquela operação da Polícia Federal que mira o Banco Master e todas as formas ali de fraudes e de crimes praticadas pelo Daniel Vorcaro, que já tinha sido preso de novo na 3ª fase da Operação Compliance Zero e foi mantido preso por periculosidade, por um alto poder de influência. E, por causa disso também, o Paulo Henrique Costa segue preso da mesma forma. Tem um ponto muito importante sobre a prisão do Paulo Henrique Costa, que é justamente, e também do Daniel Vorcaro, é que o Daniel Vorcaro, quando ele é preso nessa segunda vez, né, ele é preso lá na 1ª fase da Operação Compliance Zero em 2025 ainda, e consegue ser solto em 11 dias. Aí ele é preso de novo na 3ª fase e fica na prisão. A STF vota pela continuidade da prisão dele e ele segue. Mas ele é deslocado para um presídio de segurança máxima, um presídio federal aqui em Brasília. Por causa disso tudo, desse contexto todo, o alto poder de influência, uma agenda política gigantesca, uma agenda empresarial gigante, ele continuava praticando os crimes enquanto investigado e tudo mais. Só que o Daniel Vorcaro negocia a transferência dele do Presídio Federal à Superintendência da Polícia Federal, também em Brasília, para fazer uma delação premiada. Quando acontece a 4ª fase da Operação Compliance Zero e o Paulo Henrique Costa ele é preso e agora também vai ter a sua prisão continuada, a notícia que a gente traz agora é essa aqui. Ele pede a mesma transferência para fazer a delação premiada dele. É uma corrida contra o tempo desses dois que foram parceiros no crime, de acordo com a Polícia Federal, e que agora podem ser inimigos na resolução aí, ou no lidar com um problema que eles mesmos arranjaram para si, né? E para a economia, por exemplo, do Distrito Federal, por causa do esquema do Banco Master com o BRB. Olha só, a Manuela Alcântara traz os detalhes aqui na coluna dela, matéria assinada por ela e pela Luana Patriolino. O ex-presidente do BRB pede colaboração premiada e saída da papuda, porque o Paulo Henrique Costa, diferentemente do Daniel Vorcaro, não foi encaminhado ao Presídio Federal de Segurança Máxima aqui de Brasília. Ele já foi encaminhado diretamente à papuda, mas é o mesmo processo. Ele está pedindo a transferência para a Superintendência da Polícia Federal para ficar literalmente mais próximo da PF e conseguir, ele e a sua defesa, a negociação da delação premiada com os agentes federais. A defesa do ex-CEO do BRB, o Paulo Henrique Costa está aqui, a imagem dele, se colocou à disposição das autoridades e pretende pedir a transferência dele da papuda. Aqui os detalhes para você ler junto comigo. Foto do Paulo Henrique Costa também para você se lembrar dele. Tá difícil de esquecer, né? Já que a gente tem falado bastante sobre ele. E aqui as informações. A defesa do Paulo Henrique Costa encaminhou ao ministro André Mendonça, que é o relator do caso lá no Supremo Tribunal Federal, desde que Dias Toffoli se afasta do caso, o interesse do ex-presidente do Banco de Brasília em firmar um acordo de delação premiada no caso do Banco Master. E diz o seguinte, na petição assinada pelos advogados Eugênio Aragão e Davi Tangerino, abre aspas, o requerente sinalizou interesse em cooperar com as autoridades competentes, possivelmente por meio de colaboração premiada, fecha aspas. E aqui eu faço um parênteses de lembrar o nome desses dois advogados aqui, Eugênio Aragão e Davi Tangerino, advogados que já foram de Ibanez Rocha, ex-governador do Distrito Federal, que é dos principais alvos do Paulo Henrique Costa a partir de uma delação premiada, já que o GDF, o governo do Distrito Federal, é o maior fiador do BRB, que, mesmo com histórico de problemas do Banco Master, tentou comprar o banco e, mais do que tentar, comprou bilhões e bilhões e bilhões de reais de créditos podres, inexistentes, sem nenhum tipo de lastro. E esses dois advogados já fizeram algumas delações premiadas em seu histórico de atuação como advogados.
Ou seja, quando o Paulo Henrique Costa escolhe a mudança desses advogados, isso aconteceu lá na semana passada, já fica bastante claro de que Daniel Vorcaro sofreria aí uma competição de delação premiada. Quem vai delatar primeiro? E a gente segue com um texto aqui da Manuela e da Luana. Os advogados, no entanto, afirmam que a proposta da delação depende da convergência de alguns fatores. E destacaram que o Paulo Henrique Costa deve ser ouvido pela Procuradoria-Geral da República para que possa exercer de forma plena o direito à autodefesa ao tempo em que a defesa técnica possa desempenhar o papel dela, constitucional, com a maior efetividade possível, assegurando-se a máxima, se não plena, confidencialidade entre advogado e cliente. Resumindo esse juridiquês todo, os advogados estão deixando claro aí que o espaço precisa continuar aberto e sigiloso entre advogado e cliente para que o cliente tenha uma tranquilidade aí na negociação da delação premiada. Porque a delação premiada ela não pode ser só boa para o acusado, mas também não pode ser só boa para a justiça e para a polícia. Tem que ser boa para os dois lados. E aí, por isso que é uma negociação longa. Por isso mesmo é interessante que ele seja deslocado da Papuda, que fica longe de tudo, para a Superintendência da Polícia Federal, coladinho com a Polícia Federal, dentro da Polícia Federal, para conseguir fazer essa negociação com tranquilidade. A defesa do ex-presidente do BRB, o Paulo Henrique Costa, se colocou à disposição das autoridades e pretende pedir a transferência dele do Complexo Penitenciário da Papuda para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Aguarde mais informações, justamente porque é notícia urgente, de última hora, que chega aqui enquanto a gente está ao vivo no Contexto Metrópolis. É por isso mesmo que a gente fez esse parênteses para falar de Paulo Henrique Costa. E daqui a pouco a gente vai continuar falando sobre essa questão, sobre Paulo Henrique Costa e a disputa da delação premiada. Lembrando que para a delação premiada ser efetiva, ser interessante para a justiça e para a polícia, essas pessoas todas precisam entregar gente muito grande, gente maior do que elas, precisa comprovar diversas acusações que serão feitas, precisa trazer mais documentos, mais nomes, precisa trazer mais o rastro do dinheiro, mais o esquema criminoso. E no caso do Daniel Vorcaro, ele é colocado pela Polícia Federal como o líder de todo o esquema dessa grande organização que ele vinha formando com diversas possibilidades ali de funções. Tem o sicário, que era o capanga, tem o Fabiano Zettel, que é o cunhado, que era o número 2 dele ali no crime. Tem, inclusive, um advogado que era o arquiteto jurídico dos esquemas de propina, com o Paulo Henrique Costa, das lavagens de dinheiro, que é o Daniel Monteiro, que foi preso junto, ou no mesmo dia do Paulo Henrique Costa. Então, o Daniel Vorcaro, ele é o grande líder desse esquema todo. Mas o Paulo Henrique Costa, a partir da 4ª fase da Operação Compliance Zero, é colocado pela Polícia Federal como um grande personagem nessa história, como um personagem principal, ou como um personagem muito importante de um esquema principal do Daniel Vorcaro com um grande banco, que é o BRB. Por isso, a importância também de uma delação premiada do Paulo Henrique Costa. E se ele chegar primeiro do que o Daniel Vorcaro, o Fabiano Zettel ou qualquer outra pessoa, pode ser que para a justiça seja mais interessante o Paulo Henrique Costa fazer a sua delação e o Daniel Vorcaro não. Lembrando que com a delação premiada, eles podem negociar, pagar boa parte desse valor, que é um rombo que eles fizeram, eles podem negociar o habeas corpus deles, ou seja, eles podem responder ao processo todo em liberdade, que é o principal aí que os dois estão querendo. Agora a gente tem o Felipe Monteiro de volta aqui comigo. Felipe, eu trouxe essa notícia de agora, então, que era o que já se imaginava. Paulo Henrique Costa também fazendo o mesmo movimento de se mudar lá para a Superintendência da Polícia Federal para negociar a sua delação premiada. Daniel Vorcaro, assim que for avisado, certamente vai ficar tenso lá na Superintendência. Inclusive, pode ficar ao lado do seu parceiro de crime, de acordo com a Polícia Federal, né? Ela coloca os dois ali como grandes amigos do crime.